Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do workshop. Bem, dessa vez vamos colocar um pouquinho mais as mãos na massa. Mas para isso a gente precisa falar sobre ritmo. Ritmo é o que vai transformar as notas que nós aprendemos na última parte em música. E o ritmo, ele faz uso de um conceito muito simples na música, mas fundamental, que é o tempo, que é o pulsar da música. O tempo é aquela coisa constante que vai acontecendo durante a música. Mesmo quando não tem nenhuma marcação, você sente ela, certo? Para a gente estudar isso, a gente faz uso de um recurso que é o metrônomo. O metrônomo pode parecer o inimigo dos iniciantes, mas na verdade é ele que vai colocar todo mundo na linha. Vai fazer você evoluir muito rápido e vale a pena estudar com ele, ok? Bem, vamos ouvir algumas músicas e eu vou deixar o metrônomo rolando para vocês perceberem a contagem e a passagem do tempo. Bora lá! O próximo conceito que nós vamos aprender é o conceito de compasso. Compasso é como a gente organiza todos aqueles pulsos que a gente acabou de ver. A gente organiza eles em grupos pequenos, grupos de 2, de 3 e de 4. Por exemplo, o compasso binário, o compasso de 2 tempos, ele vai soar dessa maneira aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Na bossa, no samba, a gente tem até a inversão do baixo aqui nesse ponto, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, certo? Em 3, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou em 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No blues, a gente vai usar quase sempre o compasso quaternário. Para o nosso estudo, vai ser sempre quaternário. Então, a gente tem o binário, ternário e quaternário. Para a gente, vai ser o compasso de 4 tempos. O blues se originou no final do século XIX, criado por comunidades negras nos Estados Unidos, no sul do país. Foram as influências da música africana e alguns elementos básicos da música europeia que serviram de base para que eles criassem o gênero. Agora, eu vou enfatizar que aqui neste workshop a ideia não é ensinar ou definir qual foi a origem do gênero, mas sim propor um caminho lógico para despertar em vocês a vontade de praticar e experimentar os sons, certo? É importante dizer que não existe historicamente nenhum registro que indique qual foi a forma que eles criaram o blues exatamente. Se foi através da percepção dos harmônicos, como estou dizendo aqui, ou se for por influência de alguém que ensinou alguma coisa. Não temos esse registro histórico, porque aquelas pessoas recém-libertas, eles não sabiam escrever. E assim, a sua tradição foi passada de forma oral, perdendo praticamente todo o registro sobre esse momento na história, ok? Então, vamos seguir em frente. O blues tradicional, ele tem uma forma clássica de 12 compassos. Esses 12 compassos se repetem por toda a música, formando uma forma cíclica, que ajuda a desenvolver aquele tipo de melodia de pergunta e resposta. Outra coisa legal que acontece
é que você pode explorar mais da mesma música por um longo período. Bem, funciona da seguinte maneira. Os 4 primeiros compassos você vai ter o primeiro grau maior com sétima menor. Na sequência, você vai ter o 4º grau maior com sétima menor também, no 5º e no 6º compasso. No 7º compasso e no 8º, a gente vai ter o primeiro grau novamente. E por fim, nos 4 últimos compassos, a gente vai ter o 5º grau maior com sétima menor, o 4º grau maior com sétima menor e os 2 últimos compassos, a gente tem o primeiro grau novamente maior com sétima menor. E aí você começa toda essa sequência de novo. O que é interessante de olhar para a forma do blues através dos graus é que agora, com isso, eu posso explorar todas as outras tonalidades que existem. Olha só, eu coloquei o primeiro grau 7, 4º grau 7 e 5º grau 7, certo? Então, se você substituir o primeiro grau, que a gente tinha usado até agora, Dó 7, depois o 4º grau, Fá 7 e o 5º grau, Sol 7, por um outro primeiro grau, a gente pode recalcular quais são esses acordes que vão ser gerados a partir dele. Olha só, se eu for usar o Lá 7 como primeiro, eu vou calcular que o 4º grau dele é o Ré e o 5º grau dele é o Mi. Dá para contar no dedo, olha só. Lá, Si, Dó, Ré. É lógico que é importante levar em consideração aqueles 3 tons e meio que a gente falou na primeira parte. Tanto para chegar no 4º grau, que seria a quinta descendente, quanto para chegar no 5º grau, que é a quinta ascendente. A gente falou sobre isso na primeira parte. Se você não assistiu, dá uma olhada lá. Então, Lá, 4º grau, Ré, 5º grau, Mi. Eu posso substituir por Ré, por exemplo. Então eu vou ter Ré 7 como primeiro. O 4º grau de Ré vai ser Sol 7 e o 5º grau, Lá 7. Fazendo aquela conta. A quinta de Ré, que é Lá, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Vai ter 3 tons e meio nessa distância. E a quarta, que é a quinta descendente, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. E aí, se eu calcular, eu vou ter ali também aqueles 3 tons e meio de distância, né? E por último, vou dar o exemplo em Fá. Se Fá 7 é o primeiro, o 5º grau dele é Dó 7, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se eu calcular a distância, eu vou chegar exatamente em Dó 7. E o 4º grau vai ser Si bemol 7. Se eu contar para trás, né, eu tenho Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Só que no Si acontece uma coisa interessante, eu tenho que ajustar esse Si. Eu tenho que usar o Si bemol, porque eu preciso gerar a distância de 3 tons e meio descendente. Então, em vez de tocar Si7, vai cair no Si bemol 7. Tá bom? Então, o blues, no caso, vai ficar com o primeiro grau em Fá, 5º grau, Dó 7, 4º grau, Si bemol 7. E assim eu faço as substituições naquela forminha lá, naquela formulazinha, na verdade. Que é, no primeiro grau, eu coloco este acorde. O 4º grau eu calculo, coloco o acorde que eu quero, do tom que eu estou usando, e depois, o 5º grau, o acorde resultante do tom que eu estou usando também. Belezinha? Pratique isso. Essa é a primeira tarefa aqui da parte 2 do nosso workshop. Bem, vamos lá então. Agora eu vou propor uma outra prática. Vamos manter o nosso blues em Dó, para a gente usar as notas que a gente já aprendeu. E essa prática vai ser a seguinte, a gente vai trabalhar alguns ritmos. Vamos começar trabalhando com uma nota por tempo, depois 2 notas por tempo, 3 notas por tempo e por fim 4 notas por tempo. Comecem com metrônomo apenas, tocando as notas de forma bem livre, tá? Não necessariamente pensando em fazer um solo, é só tocando as notas mesmo. Comecem com uma oitava, por exemplo, se eu começar aqui com o Dó do violão, eu vou pensar Dó, Mi, Fá, Sol, Si bemol e Dó. E aí eu coloco o meu metrônomo num tempo confortável e vou praticar. Sempre pensando uma nota por tempo. Certo? E depois eu faço a volta. Se você quiser colocar aquela Blue Note, pode colocar.
Depois de estudar essa primeira oitava, eu posso pegar uma segunda oitava, por exemplo, Dó, Mi, Fá, Sol, Si, Dó. E colocar as duas juntas, por exemplo. E vou ampliando meu alcance aos poucos. Depois eu vou tentar trabalhar duas notas por tempo. Por exemplo, um adendo aqui. No blues, duas notas por tempo, a gente nunca toca duas notas exatamente iguais, com proporção igual ritmicamente falando. Olha só. Uma nota por tempo. Duas notas por tempo. Tudo bem? Mas no blues a gente vai sempre deixar a primeira nota do grupo mais longa e a segunda mais curta. A gente chama isso de swing fill. Soa assim. Certo? E aí você aplica isso para toda a escala. Dá uma falhadinha aqui. Depois você vai tentar 3 notas por tempo. Certo? E por último, você vai tentar 4 notas por tempo. Comece num tempo bem lento e depois vai acelerando. Não é necessário mais do que uma oitava ou duas para você começar a experimentar os sons da escala. Então pratique devagarzinho, use o metrônomo. E aí depois você começa a experimentar isso junto com o backing track. Eu vou deixar disponível para vocês esse walking bass que eu gravei e aí vocês podem usar eles como backing track para estudar, ok? Mas ele está a 120 bpm, o que é uma velocidade bem rápida, então pratiquem devagarzinho. Pratiquem primeiro com o metrônomo para depois vir para esse backing track. Bem, agora que você já experimentou então essa escala, ritmicamente falando sobre o metrônomo, com uma nota por tempo, 2, 3 e 4, está na hora de começar a criar suas primeiras frases. As frases são frases como a gente conversa, tem que ter um começo, um meio e um fim, certo? E por ser um sistema de pergunta e resposta no blues, seria sempre legal você arremeter essa frase novamente. Vou dar um exemplo com poucas notas. Se eu pegar aqui a nota Dó, eu vou usar o Dó, o Si bemol, o Sol para criar uma frase. E a frase vai ser a seguinte. Agora eu vou criar uma resposta para essa frase, fazendo uma resolução em outra nota. Que no caso foi a nota Sol. Eu posso continuar essa conversa. E assim desenvolvendo o meu solo, que na verdade nada mais é do que desenvolver sua musicalidade, entender como a música funciona. Lembre-se, a ideia desse workshop é fazer você aumentar a sua musicalidade, melhorar a sua musicalidade. Com isso, uma linguagem mais simples como a do blues e mais direta, você vai ter uma ótima prática, ok? Bem, vamos lá então. Eu vou fazer um exemplo agora usando o walking bass que eu criei aqui. Bora lá!
Bem, como você viu então, a prática pode ser bem simples. Uma coisa de cada vez, lógico, mas ela vai acabar sempre em você explorando os sons, explorando a sonoridade dos acordes, das notas e aí desenvolvendo sua percepção a respeito da escala. É importante você ter paciência, desenvolver bem devagarzinho. E cuidado, a gente tende a querer fazer tudo de uma vez, explorar o braço do instrumento de uma vez, todas as oitavas do piano de uma vez. Isso não é muito legal, porque a ideia é essa, desenvolver a sua musicalidade. E os grandes nomes, se você observar bem, eles sempre usam muito pouco, uma região no instrumento só, para poder desenvolver uma boa melodia, ok? Então, estabeleça uma rotina de estudo. 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, todos os dias um pouquinho. Ou pelo menos 5 dias da semana, vai? E nesses 15 minutos, procure trabalhar todos esses elementos que a gente abordou aqui. Não todos de uma vez, mas de forma gradual, como a gente foi apresentando aqui. Então é isso. Se você quiser compartilhar comigo o seu desenvolvimento, manda lá no meu e-mail, ou então acessa lá meu perfil no Instagram e a gente pode trocar uma ideia, se tiver alguma dúvida também. Belezinha? Ficamos por aqui então. Bom estudo para vocês!